Olá, tudo bem? Aqui é o Vinícius Martinez e hoje eu vou comentar a respeito sobre o anacronismo envolvendo o segredo de Nossa Senhora de Fátima. Por que que é importante falar sobre esse assunto? Porque tem pessoas que até hoje, em pleno 2022, que acreditam que o segredo de Fátima, no caso os 3 segredos de Fátima, eles estão acontecendo ou virão a acontecer, no caso o último em específico. Sobretudo naquela passagem com relação à consagração da Rússia. Ora, acreditar que consagrar a Rússia agora, nessa altura do campeonato, vai resolver os problemas do mundo é de uma ingenuidade, de uma burrice monumental. Porque, primeiramente, todas as previsões de Fátima já se cumpriram. A questão da consagração da Rússia era para evitar os males que viriam a acontecer e que já aconteceram. Quais seriam esses males? Os males com relação à Segunda Guerra Mundial, ao comunismo e à apostasia na igreja, por via do Concílio Vaticano II. O mesmo concílio que calou-se diante do comunismo, que era parte também de um dos segredos de Fátima, que os erros da Rússia se espalhariam pelo mundo, e um desses erros seria justamente o comunismo, que até hoje aí as pessoas ficam falando do comunismo, e no entanto ficam defendendo um concílio que calou-se diante do comunismo. Então, hoje, em pleno 2022, tem gente que fica com esse papo furado de que tem que consagrar a Rússia para poder evitar os males, que não sei o que. Isso é papo furado de gente que não tem o que fazer, gente ingênua, gente burra. Essa é a palavra, gente burra, que fica com esse anacronismo idiota até hoje. E é basicamente o que? Para alimentar o que? Uma direita católica que está aí, que fica flertando com o liberal marcusianismo, que hoje, por exemplo, está defendendo as ações da Ucrânia e da OTAN com relação à Rússia, porque agora a Rússia quer invadir a Ucrânia como medida defensiva, sim, porque o Ocidente ficou provocando a Rússia o tempo inteiro, durante todos esses anos. Mentiram para a Rússia dizendo que a OTAN não avançaria para o leste, no entanto avançaram. Hoje a OTAN aí com dezenas de países fazendo força e pressão o tempo todo com a Rússia. Não é a Rússia que colocou mísseis atômicos lá na casa da OTAN, é a OTAN que quer colocar míssil atômico lá perto da Rússia. Então o senhor Vladimir Putin, que não é nenhum santo, tem toda a legitimidade sim de temer a segurança nacional do país dele. É claro que a Rússia aqui não é santinha, tem um monte de merda nesse país. São cismáticos, por exemplo. Agora, vim com esse papo furado de ficar botando a mão na cabeça da OTAN. Que palhaçada é essa? Ainda mais vindo de católico? Pelo amor de Deus, a OTAN que exporta a ideologia liberal marcusiana para o mundo todo, essa democracia liberal que desestabiliza as nações, destronando Cristo. Essa mesma democracia liberal que foi aí adotada por esses papas conciliares, pelo Paulo VI e João Paulo II, que foi lá secularizar todos os países que ainda guardavam um resquício de cristandade na Constituição. Que papo furado dessa gente, pelo amor de Deus. Então quer dizer, os Estados Unidos, a OTAN pode ter base militar em tudo que é lugar do mundo, instalar suas políticas e ideologias no mundo todo, agora a Rússia não pode proteger seus interesses também. Quer dizer, eu não estou aqui colocando um manto e deixando a Rússia como imaculada na história, mas eu estou falando os fatos. Quais são os fatos? Os fatos é que a Rússia está se preocupando com a sua soberania. Porque é engraçado que esses mesmos que dizem que o Putin não pode invadir a Ucrânia são os mesmos que defenderiam, por exemplo, se a Rússia colocasse bomba atômica lá no território do México, não iam defender. O que aconteceu aqui, por exemplo, no período da Guerra Fria? Não teve a crise dos mísseis aqui em Cuba? É a mesma coisa que o Putin está querendo evitar que aconteça lá perto da terra dele. Quer dizer, a OTAN pode exportar a ideologia liberal marcusiana, pode financiar revolução colorida em tudo que é lugar do mundo, mas a Rússia não pode se proteger contra todas essas
essas agressões vindas do Ocidente, tanto em medidas bélicas, né, por avanço militar, como também em medidas políticas e culturais. Então é uma palhaçada isso. E para completar, tem justamente essa coisa aí envolvendo esse discurso anacrônico de que, ó, os erros da Rússia, a Rússia está espalhando os seus erros para o mundo. Não é a Rússia agora que está espalhando os erros para o mundo, é o Ocidente que está espalhando os erros para a Rússia, querendo colocar lá democracia liberal, colocar ideologia liberal marcusiana, movimento LGBTQI+, movimento feminista, movimento disso e aquilo, políticas ideológicas de esquerda, políticas liberais. É eles que querem jogar essas porcarias lá pro Oriente, lá pra Rússia. Oh, pelo amor de Deus. E ainda tem gente que fica com essa palhaçada aí. Veja bem, de novo, vou frisar aqui. Não tô dizendo que Putin e a Rússia são santos. De jeito algum. Putin é um homem imoral. Cometeu crimes já. Sim. Mas ele tem legitimidade na sua defesa agora. Tem legitimidade. Porque a OTAN ficou décadas provocando a Rússia. Rompeu com um monte de acordo com a Rússia. A Rússia rompeu também? Rompeu. Mas primeiro foi rompido por parte da OTAN. Aí agora fica esse discurso aí maniqueísta. A Rússia é o lado perverso e os Estados Unidos, OTAN, é o lado bonzinho da história. O Ocidente é o grande defensor da liberdade, da democracia contra o totalitarismo comunista de Putin. Ora, é um atentado contra a inteligência dizer que a Rússia é comunista. Putin, ele representa um neoquizarismo de cunho nacionalista. Nada tem a ver com o comunismo ali defendido por Stalin, defendido ali por Gorbachev, com um monte desses caras aí da União Soviética. Pelo amor de Deus, é um insulto à inteligência dizer que a Rússia hoje é comunista. E é justamente por causa desse discurso americanista aí que fica falando que tudo é comunismo, que não for a favor da democracia liberal ocidental. Olha que palhaçada. O segredo de Fátima, os 3 segredos, né, que estão contidos num segredo só, ele já aconteceu. Foi a Segunda Guerra Mundial, foi o comunismo e foi a apostasia na igreja por causa do Concílio Vaticano II. Já aconteceu, não tem mais. Já aconteceu, não tem mais o que fazer. Não existe mais esse negócio de consagração à Rússia. Já foi. E ainda tem gente que fica com esse discurso de dizer, tem que consagrar a Rússia, que não sei o quê. É tudo para alimentar discurso político dentro da igreja. Do comunismo, porque tem gente que acha que tudo é comunismo hoje. A ideologia que domina o mundo hoje não é comunismo coisa alguma. É o liberalismo, que é o pai do comunismo. O comunismo só existe por causa do liberalismo. E outra coisa que eu já digo, no âmbito eclesiástico, um dos poucos homens que condenou o liberalismo na questão da querela envolvendo o Concílio Vaticano II foi Dom Lefebvre. Enquanto muitos bispos condenavam o comunismo, Dom Lefebvre atacava a raiz do problema, que era o liberalismo. Ele atacava o comunismo, mas atacou o liberalismo, que é o pai do comunismo. E isso já dizia também os papas antigamente. Por exemplo, salvo engano, foi o próprio Leão XIII que dizia isso. Então parem com essa palhaçada de ficar falando que a Rússia é comunista, de que tem que consagrar a Rússia para ela não espalhar os erros para o mundo. Os erros já foram espalhados. Já foram espalhados. O comunismo soviético já passou. É um período histórico que já passou. Hoje o comunismo está reduzido a pouquíssimos países pelo mundo. Hoje a ideologia que forma o mundo é o liberalismo. Sobretudo na questão da ideologia ali proposta por Herbert Marcuse. O comunismo foi um perigo no passado, agora não é mais. E outra coisa, o comunismo mata o corpo, o liberalismo mata a alma. Quanta gente aí fica flertando com o liberalismo e que vai perder a sua própria alma por defender essa perversão do espírito que é o liberalismo. Enquanto o comunismo, muita gente que foi contra o comunismo e foi vítima do comunismo e que morreu hoje está no céu, porque foi mártir,
Porque o comunismo não permitia justamente que pessoas boas defendessem a fé verdadeira. Então essas pessoas foram para o martírio e hoje estão no céu. Morreram mártires, defensores e confessores da fé. Enquanto no liberalismo as pessoas caem na tentação e abraçam todo tipo de heresia que vai levá-las para o inferno. Então é muito mais grave o liberalismo. É que o liberalismo ele dá uma falsa sensação de paz, no sentido de que ele não vai te matar diretamente, ele vai te matar aos poucos, pela alma, pelo teu espírito. É diferente do comunismo que ia lá e matava as pessoas já no corpo. Veja, novamente, nessa história, voltando, né, na questão política, a Rússia não é santinha, a Ucrânia não é santinha, nenhuma dessas dois países são santos. Nenhum desses dois países aí tão livre de erros. Agora, ficar dizendo que a Rússia não tem direito de se defender, isso é palhaçada. Aí vão falar, mas quem está invadindo o território dos outros é a Rússia. Mas é óbvio que eles estão invadindo agora a Ucrânia. Porque se eles não invadirem a Ucrânia, se eles removerem, por exemplo, as forças que eles alimentam lá dos separatistas, remover todo tipo de financiamento na Ucrânia, o que vai acontecer num curto, médio prazo? A Ucrânia vai entrar dentro da OTAN, a OTAN, ela fazendo parte da OTAN, vai ter o quê? Vai ter a possibilidade de botar bomba atômica na Ucrânia, bem perto da Rússia. Bem perto da Rússia. E a Rússia vai ficar lá, aquele país gigantesco, cercado por tudo que é país. Enquanto eles não vão ter força lá do outro lado, no oeste, no ocidente. Então é melhor agora que, como tem os tratados de que a OTAN não considerará um país que está em guerra como membro, então é óbvio que por estratégia o Putin vai atacar primeiro para justamente impedir de o tempo passar e a Ucrânia fazer parte da OTAN. E fazendo parte da OTAN, eles poderem ali estar num acordo em que se a Rússia invadir a Ucrânia, a OTAN também tem que lutar pela Ucrânia. E fazer aí uma guerra mundial, novamente. Mais uma vez, eu pergunto, se a Rússia colocasse uma bomba atômica no território mexicano, o que vocês acham que os Estados Unidos iam fazer? Se a Rússia colocasse uma bomba atômica ali em algum país da África do Norte, o que vocês iam falar? Ninguém ia gostar disso. É a mesma coisa os russos. É a mesma coisa os russos. E isso também engloba o quê? A Crimeia, engloba ali a Geórgia, todos esses países ali perto na região do leste europeu. É uma questão estratégica. Não estou aqui falando que Putin é um homem virtuoso, coisa alguma. Essa guerra está acontecendo por causa do Ocidente. Por causa do Ocidente, sim. Por causa da senhorita OTAN, a besta azul. A OTAN ficou provocando a Rússia durante todos esses anos. Romperam com acordos feitos com a Rússia. E o Putin está se defendendo. Putin está se defendendo. Agora, o que me deixa mais revoltado nessa história é católico defendendo a OTAN. Não é porque eu ataco a OTAN que necessariamente eu estou do lado da Rússia. Não é isso. Mas a gente tem que ser justos. Temos que reconhecer que a Rússia está tomando essas atitudes mediante um contexto que tornou legítima essa agressão vinda deles. Uma agressão defensiva vinda deles. E essa agressão é justamente por causa do quê? Da OTAN. Porque, diga-se de passagem, se a Ucrânia falasse lá para a Rússia, ó, não vamos fazer parte com a OTAN, não vamos, não ia ter essa guerra. Não ia ter motivo para isso. Não ia ter. Agora, tem muita gente que tá aí com esse papo furado de geopolítica. Geopolítica, uma ova. É visão de mundo americanista. A análise deles é por base no americanismo, nos Estados Unidos, na visão da OTAN. Não é geopolítica isso aí. Isso é discurso político que esse pessoal está fazendo. Por fim, finalizo. Essa reação da Rússia atacando a Ucrânia é legítima?
é legítima porque é realmente uma questão de segurança nacional. Agora, isso não isenta as culpas que a Rússia tomará fazendo o quê? Matando civis, pessoas inocentes. Aí eles têm culpa. Isso é mal, é perverso. Quem deseja a guerra é psicopata. Um católico não pode ficar querendo guerra alheia, obviamente, porque guerras produzem o quê? Desgraça, morte, destruição, pessoas indo para o inferno. Agora a gente tem que ser justos. Quem causou essa guerra? A OTAN. E a Rússia está se defendendo. E por fim também, essa questão aí do segredo de Fátima. Já foi. É anacronismo. Não tem mais essa coisa de consagração à Rússia. O comunismo já aconteceu, a Segunda Guerra Mundial aconteceu e o Concílio Vaticano II aconteceu também. E é paradoxal uma pessoa que fala tanto do comunismo defender um concílio que não condenou o comunismo, mas convidou gente que era comunista para fazer parte da igreja. Sim, convidou comunista para fazer parte da igreja. Ou vão dizer lá que aqueles acordos, aquelas coisas que João 23 fez durante o concílio não tem nada a ver. Ele só queria fazer o bem, né? Bom, por fim, o que nos resta fazer enquanto católicos é rezarmos, pedir a misericórdia de Deus, em especial para essas pessoas, né, que estão lá próximas do conflito, que correm perigo de morte, pessoas que já morreram, porque a guerra é sempre uma tragédia, muita destruição, muitas pessoas inocentes que morrem aí por coisas fúteis, né? Guerras completamente vazias. E aqui eu nem entro em questão da guerra justa, né? Por exemplo, há guerras que são justas, como é o caso das cruzadas. Eu tão somente entrei no âmbito da legitimidade do Putin querer se defender. Não estou aqui avaliando a questão da guerra justa. Isso é outro assunto. O fato é que com o advento da tecnologia, com o invento ali, o uso, né, o aprimoramento da tecnologia da pólvora, uma evolução das armas de fogo, com mísseis, bombas, tanques de guerra, aviões, tudo que é tipo de arma que tem hoje no campo de batalha. A guerra que sempre fora cruel, tornou-se cruel e covarde. Porque hoje um soldado está no campo de batalha, do nada cai um míssil nele, explode, não tem chance nenhuma de reagir. Mesma coisa os civis, que a Idade Média tão mal falada, né? Pelo menos entre os reinos cristãos havia certos princípios de guerra justa seguidos, que foram seguidos até de algum modo até ali a Primeira Guerra Mundial, que era a guerra tinha que ser travada entre exércitos, não nos civis. Depois da Primeira Guerra Mundial começou cada vez mais essa coisa de civil ser colocado no meio aí do conflito. Então a gente vê essas barbaridades terríveis que só tinha no mundo antigo. Por exemplo, o relato da queda de Troia, a gente vê um relato da Segunda Guerra Mundial, onde os soldados invadiam a Troia, matavam velhos, crianças, aí vários homens pegavam uma mulher e estupravam elas. Era uma crueldade terrível, e isso aconteceu justamente na Segunda Guerra Mundial. E acontece até hoje aí, no nosso âmbito moderno, em que realmente as guerras são totalmente paganizadas, não tem motivo justo, né, de ocorrerem. Então é muito triste isso. Temos que rezar e pedir a Deus a misericórdia dele, porque cada vez mais o homem se torna cada vez mais cruel, ofendendo a suprema majestade de Deus. E a guerra hoje em dia, praticamente não existe guerras justas. São sempre malignas, perversas, covardes, em que pessoas aí que nada tem a ver precisam morrer por causa de conflitos políticos banais. Então rezemos aí por essas pessoas e tenhamos esperança na melhora espiritual das coisas, mas sem ter tanta esperança nas melhorias temporais, porque realmente as coisas só tendem a piorar. Não vejo uma melhora no mundo. A
tendência é o homem cada vez degradar-se cada vez mais. É isso aí. Deus lhe abençoe. Salve Maria Santíssima.